reforma tributária avança, jornalista Beto Almeida. O relatório deixa carnes bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica, que ficará isenta de impostos. Já empresas aéreas regionais terão redução de tributos, assim como vários profissionais liberais. As informações agora, de volta ao Jornal Alerta Geral, o repórter Carlos Alberto. O relatório do projeto que regulamenta a reforma tributária, a ser apreciado na próxima semana pela Câmara Federal, foi bem recebido por alguns setores, mas gerou descontentamento de outras áreas do empresariado. As empresas aéreas, por exemplo, que em voos regionais transportam diariamente pelo menos 600 passageiros, terão redução das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, em 40%. O relatório deixou carnes bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica, que ficará isenta de impostos. O texto garante, por outro lado, a redução em 30% no Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e na Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Serão beneficiados administradores, advogados, arquitetos e urbanistas, assistentes sociais, bibliotecários, biólogos, contabilistas, economistas domésticos, profissionais de educação física, engenheiros agrônomos, estatísticos, médicos veterinários, zootecnistas, museólogos, profissionais de relações públicas, técnicos industriais e técnicos agrícolas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Olha, isso contraria completamente, inclusive uma promessa de campanha, né, gente, do presidente Lula, que disse que, ao se eleger para esse seu terceiro mandato, gostaria de proporcionar picanha para todos os brasileiros, claro, acompanhado de uma boa cervejinha. Picanha barata, não é isso que o brasileiro vai ter. Quando a gente esperava, por exemplo, ele continuou defendendo, isso é fato. O presidente Lula é um dos defensores de que as carnes, não precisaria ser carne de primeira, mas as carnes de segunda, por exemplo, o frango, o fígado, que eles tivessem esses itens, né, as proteínas, ficassem isentas e entrassem para a lista de produtos da cesta básica que vão ter o imposto zerado. Mas não é isso que vai estar acontecendo. Os deputados entenderam nesse grupo de trabalho que vai à votação na semana que vem, portanto, antes de iniciar o recesso parlamentar deste mês de julho, eles decidiram o seguinte: no máximo as carnes vão ter aí um abatimento e deverá ficar em torno ainda de 40% de cobrança de impostos sobre as carnes. Então, não entra nos itens das cestas básicas. Mas agora tem coisas, Marcos e ouvintes, que eu não entendo. Por exemplo, tudo bem, a carne vai aumentar demais, porque se nós tirarmos todos os itens, né, de impostos da carne, no final das contas, todo mundo vai acabar pagando uma tributação maior. E vai tirar vai reduzir os impostos de armas, compra de armas. Como é que se justifica isso? Quer dizer que carne não pode, porque vai comprometer o resultado final da carga tributária. Mas arma está liberada. Não, a arma é extremamente necessária. Você tem que comprar. E quem for comprar precisa ter esse estímulo de comprar uma arma com a redução da carga tributária. Mas qual a justificativa real, jornalista Beto Almeida? É pelo volume de verba gerada, negociada? Não, a justificativa existe, é a seguinte: para cada isenção do imposto que você dá, você zera um imposto, Marcos, e isso, claro, vai ter que ser compensado de alguma forma dentro da carga tributária. E aí o seguinte, a justificativa é, claro, que as carnes, o volume de consumo da carne, da proteína, é muito grande, é muito alto. Então, naturalmente, ele realmente vai ter um impacto no resultado final, porque de algum modo vai ter que fazer essa compensação. E quando a gente fala essa compensação, ou seja, o resultado final da nossa carga tributária, ela iria aumentar para 26,6%, podendo chegar até a 27% do total da carga tributária. E isso eles dizem que pesaria no resultado final, porque prejudicaria, no entendimento deles, até os mais pobres. Então não seria algo bom, por exemplo. Mas a gente tem uma outra questão, que é o seguinte: olha, para ser mais justo, uma reforma tributária justa, a gente precisa, por exemplo, tributar aqueles produtos, Marcos, que não são considerados essenciais, são até produtos de luxo. Você sabe que até hoje, por exemplo, Marcos, embarcações
embarcações, aeronaves, elas não pagam impostos. Você pode comprar uma lancha de milhões de reais e você não paga 1 centavo de impostos sobre essa compra. Aí eles dizem, não, mas a gente vai criar então incluir esses itens que são de luxo, que não são essenciais na reforma tributária para pagar, e vamos criar também o que eles chamam de imposto, né, do pecado, que é o quê? Produtos que são, por exemplo, prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. Aí quando a gente fala na saúde, entra a questão, por exemplo, da cachaça, que aí não vai ter isenção de nenhum tributo. A gente está falando de aqueles produtos açucarados, aqueles biscoitos, aquelas coisas cheias de açúcar, que também deverá ter não vai ter isenção, né, nessa proposta. Mas, por exemplo, tem itens que eu particularmente não concordo, essa redução na carga tributária para quem vai comprar armas. Eu acho um absurdo. Quem vai comprar armas, eu não considero que isso seja essencial. Outro ponto que eu vejo contraditório: vai aumentar não vai ter isenção para os chamados carros elétricos. Mas o que é que nós temos visto ultimamente? O presidente Lula viajando para participar de conferências do clima no mundo todo. Agora mesmo nós vamos ter uma conferência aqui no Rio de Janeiro e também em Belém do Pará daqui a 2 anos para tratar sobre o clima, que o Brasil e o mundo precisam encontrar formas alternativas de trabalhar a redução do carbono, da poluição no ar, do uso de automóveis que se movem a óleo diesel, que se movem a gasolina, e temos que encontrar fontes alternativas limpas e que sejam baratas. O carro elétrico não é tudo isso? Aí o carro elétrico não vai ser tributado, tá? Não vai ter isenção. Então, como é que se quer estimular uma economia gerada a partir do baixo carbono, sem uso de produtos derivados do petróleo? Aí nós temos um carro elétrico que é movido a energia alternativas, e simplesmente esse carro vai pagar um imposto maior. Então, como é que você vai estimular as pessoas? A isenção seria um grande incentivo. Um grande incentivo para que a população passasse a ter a opção de comprar, por exemplo, um carro elétrico, em vez de comprar um carro movido a gasolina. E aí são coisas que a gente não entende. Agora, pode ser ainda que com essa questão da carne, lembrando que essa questão da arma ainda tem um detalhe, tá? É o pessoal da bala, a bancada da bala, que defende que as armas têm que ter realmente um imposto mais barato. Não vai ter, um imposto mais seletivo. E no caso das carnes, pode ser que haja aí ainda um entendimento que a coisa possa mudar. Mas pelo jeito, pelo andar da carruagem, semana que vem vai ter essa votação e não vai ter essa mudança, infelizmente, apesar da defesa feita, diga-se de passagem, pelo presidente Lula.